Lição 1. Tenho alguns amigos que me vêm visitar no próximo mês. Ana, tenho alguns amigos que me vêm visitar no próximo mês. Isso é emocionante. De onde são os seus amigos? São de diferentes países em todo o mundo. É maravilhoso ter amigos de diversas origens. Sim, estou ansioso por mostrá-los e passar tempo juntos. Já planeou alguma atividade ou locais a visitar? Estou a pensar em levá-los a algumas atrações turísticas populares na nossa cidade. É uma ótima ideia. Vão experimentar a cultura local. Quero também apresentá-los aos nossos restaurantes e cafés favoritos. Eles apreciarão experimentar diferentes tipos de cozinha. Absolutamente. A comida é uma ótima maneira de conectar e partilhar experiências. Os seus amigos têm interesses ou preferências específicos? Sim, perguntei-lhes sobre as suas preferências para tornar a sua visita agradável. Isso é atencioso por vocês, John. Eles vão apreciar a ponderação. Quero que tenham um tempo memorável durante a sua visita. Tenho a certeza que eles terão uma experiência fantástica convosco como guia. Obrigado, Ana. Estou entusiasmado por criar novas memórias juntos. É sempre especial passar tempo com amigos, especialmente de diferentes partes do mundo. Concordo, Ana. É uma oportunidade para aprender, crescer e fortalecer as nossas ligações. Aproveite os preparativos, John. Espero que todos tenham um tempo maravilhoso. Obrigado, Ana. Vou ter a certeza de lhes mostrar o que de melhor a nossa cidade tem para oferecer. Tenho a certeza que vão acalentar os momentos e apreciar a vossa hospitalidade. Agradeço a sua amizade e a oportunidade de criar memórias duradouras. A amizade não conhece fronteiras. Tenha um tempo fantástico com os seus amigos, João. Obrigado, Ana. Vou certificar-me de que é uma visita memorável para todos nós. Lição 2. Eu costumava ser confuso quando era miúdo. Ana, costumava ser confuso quando era criança. A sério? Como é que isso? Diga-me mais. Deixava os meus brinquedos espalhados por todo o lado. Parece um comportamento típico de crianças. Sim, os meus pais diziam sempre para limpar o meu quarto. Teu dificuldade em manter as coisas organizadas. Sim, eu lutei para manter as coisas em ordem naquela altura. É comum as crianças serem confusas enquanto exploram e brincam. Acho que estava mais interessado em jogar do que em limpar. Isso é compreensível. A hora da brincadeira é importante para as crianças. À medida que crescia, aprendi a importância de ser organizado. É ótimo que tenha desenvolvido essa habilidade ao longo do tempo. Sim, estar organizado ajuda-me a manter-me focada e eficiente agora. É uma habilidade valiosa para ter em muitos aspectos da vida. Absolutamente. Para mim, fez uma diferença positiva. Encontrou algumas estratégias que funcionem bem para si. Sim, certifico-me de ter lugares designados para os meus pertences. Essa é uma abordagem inteligente. Ajuda a manter as coisas arrumadas. Também tento limpar depois de mim mesmo à medida que vou avançando. É um bom hábito de desenvolver. Poupa tempo e esforço depois. Isso faz, e também me dá uma sensação de calma e ordem.
É satisfatório quando as coisas estão organizadas, não é? Definitivamente. Ajuda a criar um ambiente agradável. Ainda bem que aprendeste a ser mais organizado, John. Obrigado, Ana. Tem sido uma mudança positiva na minha vida. Nunca é tarde demais para desenvolver bons hábitos. Absolutamente, Ana. Continuo a lutar pela melhoria. Bem, eu admiro o vosso progresso. Continuem o bom trabalho. Obrigado pelo vosso encorajamento, Ana. Agradeço-o. São bem-vindos, John. Lembre-se, pequenos passos levam a grandes mudanças. Vou ter isso em mente. Obrigado, Ana. Lição 3. Ouvi dizer que gostas de se manter em forma agora. Ana, ouviu gostar de se manter em forma agora? Sim, isso mesmo. Gosto muito de cuidar da minha saúde. Isso é ótimo. Que tipo de atividades fazem para se manter em forma? Vou para corridas e faço alguns exercícios de treino de força. Correr é uma boa forma de melhorar a aptidão cardiovascular. É também uma ótima maneira de acalentar a minha mente e aliviar o stress. Consigo imaginar o sentimento de liberdade enquanto corre. É refrescante estar ao ar livre e interligar-se com a natureza. Tem um percurso ou trilho favorito em que corre? Gosto de correr ao longo da frente ribeirinha perto do meu lugar. Parece uma rota cênica e pacífica. Definitivamente ajuda-me a relaxar e a desfrutar do ambiente envolvente. E quanto aos seus exercícios de treino de força? Alguma específica? Faço exercícios de peso corporal como flexões, agachamentos e pranchas. Estes são exercícios eficazes para construir músculos de força e tonificar. Sim, precisam de equipamento mínimo e podem ser feitos em qualquer lugar. É conveniente. Não precisa de um ginásio para se manter em forma. Exatamente. Gosto da flexibilidade de fazer trabalho em casa ou ao ar livre. É inspirador ver a sua dedicação ao fitness, Ana. Obrigado, John. Tornou-se uma parte importante do meu estilo de vida. Já reparou em alguma mudança positiva desde que começou? Definitivamente. Tenho mais energia e sinto-me mais forte no geral. Isso é fantástico. É incrível o que o exercício regular pode fazer. É verdade. Cuidar do nosso corpo é importante para o nosso bem-estar. Estão a dar um ótimo exemplo, Ana. Continuem o bom trabalho. Obrigado, John. Encorajo-vos a encontrar atividades de que gostem também. Vou ter isso em mente. O seu entusiasmo é inspirador. Fico feliz por ouvir isso, John. Vamos apoiar-nos uns aos outros nas nossas viagens de fitness. Absolutamente, Ana. Juntos, podemos atingir os nossos objetivos de saúde. John, é esse o espírito. Aqui está um estilo de vida saudável e ativo. Lição 4. Ouvi dizer que não usa para se preocupar com dinheiro. Ana, ouvi dizer que não usa para se preocupar com dinheiro. Sim, está correto. Tento não insistir nisso. Isso é impressionante. Como é que consegue não se preocupar?
Concentro-me em estar grato pelo que tenho em vez disso. É uma mentalidade positiva a ter. A gratidão é importante. Acredito que preocupar não resolve o problema, por isso tento manter a calma. Essa é uma abordagem sensata. Preocupante só acrescenta stress desnecessário. Exatamente. Eu priorizo viver dentro das minhas possibilidades e ter consciência das minhas despesas. Viver dentro das suas possibilidades é uma boa forma de manter a estabilidade financeira. Também tento poupar dinheiro e planear o futuro. Poupar é um hábito inteligente. Proporciona uma sensação de segurança. Sim, ter uma almofada financeira dá tranquilidade. Tem dicas para gerir o dinheiro de forma eficaz. Defini um orçamento e acompanho as minhas despesas para ficar a par das coisas. A orçamentação é essencial para o controle financeiro. Também evito compras impulsivas e priorizo as minhas necessidades em detrimento das vontades. Essa é uma abordagem disciplinada. Ajuda a evitar gastos desnecessários. Demorou tempo a desenvolver esses hábitos, mas eles têm-me servido bem. É inspirador ver a vossa responsabilidade financeira, Ana. Obrigado, John. É um processo de aprendizagem contínua. Agradeço a sua perspectiva. É algo em que também posso trabalhar. Desenvolver uma relação saudável com o dinheiro é importante para todos. Concordo. Trata-se de encontrar equilíbrio e estar atento às nossas escolhas. Absolutamente, John. O dinheiro não deve consumir a nossa felicidade. Palavras sábias, Ana. Obrigado por partilhar as suas ideias. São bem-vindos, John. Vamos continuar a dar prioridade ao nosso bem-estar em vez de preocupações com o dinheiro. Estou contigo nisso, Ana. Esta é uma mentalidade sem preocupações e estabilidade financeira. A saúde é isso, John. Que encontremos paz e contentamento em todos os aspectos da nossa vida. Lição 5. Ouvi dizer que você é da Argentina. Olá, Ana. Ouvi dizer que és da Argentina. Sim, isso mesmo. Eu sou originária da Argentina. Isso é incrível. De que parte da Argentina você é? Sou de Buenos Aires, a capital. Buenos Aires é conhecida pela sua cultura vibrante, certo? Sim, é uma cidade cheia de arte, música e dança de tango. Dançar tango soa fascinante. Já experimentou? Sim, já tive aulas de tango na Argentina. Isso é impressionante. Gostava de te ver dançar um dia. Talvez possa mostrar-vos alguns passos um dia. Seria fantástico. Estou entusiasmado por saber mais sobre a vossa cultura. Teria todo o prazer em partilhar convosco mais sobre a Argentina. Quais são alguns pratos tradicionais argentinos que você gosta? Empanadas e asado são populares na Argentina. Empanadas soam deliciosas. O que é que eles estão preenchidos? As empanadas podem ter vários recheios, como carne, queijo ou legumes. Estou a ficar com fome a pensar nisso. Tem algum favorito? O meu favorito é a empanada tradicional cheia de carne. Adoraria experimentar um dia.
A Argentina é conhecida pela sua carne de vaca, certo? Sim, a Argentina é famosa pela sua carne de bovino de alta qualidade. Posso imaginar os sabores que dão água na boca. Deve ser incrível. Definitivamente é. A cultura grelhadora é forte na Argentina. Parece o paraíso de um amante de carne. De certeza que é. O asado ou churrasqueira é uma tradição amada. Mal posso esperar para explorar mais a cultura e a cozinha argentina. Ainda bem que esteja interessado, John. Há tanto para descobrir. Obrigado por partilharem comigo um vislumbre da Argentina, Ana. São bem-vindos, John. É um prazer partilhar a minha herança convosco. Estou grato por tê-lo como amigo da Argentina. Da mesma forma, John. As amizades que fazem a ponte entre culturas são especiais. Absolutamente, Ana. Vamos continuar a aprender e a celebrar as nossas diferenças. Parece um plano, John. A saúde, a amizade e a exploração cultural. Lição 6. Ouvi você verificar os cabeçalhos todos os dias. Ana, ouvi-te verificar os cabeçalhos todos os dias. Sim, está correto. Gosto de me manter informado. É um bom hábito. Que fontes você costuma usar? Li sites de notícias e sigo os órgãos de notícias fidedignos. É importante obter informações de fontes confiáveis. Absolutamente. Priorizo o rigor e a credibilidade. Como se mantêm atualizados com as últimas notícias? Faço questão de verificar os cabeçalhos da manhã. É uma boa maneira de começar o dia informado. Ajuda-me a ficar consciente do que está a acontecer no mundo. Tem algum tópico de notícias favorito que siga? Interessa-me pelas notícias mundiais, pela política e pela ciência. Trata-se de assuntos diversos e importantes sobre os quais se deve informar. Acredito que ficar informado ajuda-me a entender melhor o mundo. É ótimo ter uma visão ampla sobre as questões atuais. Sim, também me permite envolver-me em conversas significativas. Isso é verdade. Ser informado ajuda em discussões e debates. Também me ajuda a formar as minhas opiniões com base em factos. Esse é um aspecto crucial do pensamento crítico. Concordo. É importante pensar criticamente sobre a informação que consumimos. Tem dicas para alguém que quer começar a verificar os títulos regularmente? Comece por encontrar fontes noticiosas reputadas que alinhem com os seus interesses. Esse é um bom primeiro passo para garantir informações confiáveis. Além disso, reserve um horário específico para ler os cabeçalhos todos os dias. A consistência é fundamental no desenvolvimento de um hábito. Sim, e lembre-se de abordar as notícias com uma mente aberta. É uma lembrança valiosa, Ana. Obrigado por partilhar. São bem-vindos, John. Fique curioso e informado. Vou, Ana. Aqui está para nos mantermos atualizados e bem informados juntos. A saúde é isso, John. Vamos continuar a aprender e crescer através do conhecimento. Lição 7. Já reparou que os autocarros aqui são velhos e lentos? Ana, já reparou que os autocarros aqui são velhos e lentos?
Sim, tenho. Por vezes, pode ser frustrante. É verdade. Os autocarros lentos podem tornar as deslocações mais longas. E os autocarros mais velhos também não são muito confortáveis. É um lado negativo. Poderíamos utilizar autocarros mais modernos e eficientes. Concordo. Autocarros mais recentes proporcionariam uma melhor experiência aos passageiros. Outra questão é a poluição causada por estes autocarros antigos. Sim, é preocupante para o ambiente e a nossa saúde. Deveríamos encorajar a utilização de meios de transporte mais limpos e ecológicos. Absolutamente. Investir em autocarros amigos do ambiente seria benéfico. Ajudaria a reduzir a poluição atmosférica e a melhorar a qualidade do ar. E contribuiria para um futuro mais sustentável. Acha que existem planos para atualizar a frota de autocarros? Não tenho a certeza, mas valeria a pena investigar. Talvez possamos sensibilizar para a necessidade de melhores autocarros. É uma boa ideia. Podemos iniciar conversas e defender a mudança. Cada pequeno passo conta para um melhor sistema de transporte. Exatamente. Vamos trabalhar para uma solução mais eficiente e amiga do ambiente. Ainda bem que partilhamos a mesma preocupação, Ana. Eu também, John. Juntos podemos fazer a diferença. Vamos continuar a conversa e encontrar formas de provocar uma mudança positiva. Estou contigo nisso, John. Os nossos esforços podem conduzir a um futuro melhor para todos. Obrigado por discutir este importante tema, Ana. São bem-vindos, John. É sempre bom ter estas conversas e agir. Aqui está um sistema de transporte mais ecológico e eficiente. A saúde é isso, John. Vamos fazer com que isso aconteça. Lição 8. Já ouviu falar do elevado imposto sobre os carros? Ana, já ouviu falar do elevado imposto sobre os automóveis? Sim, é bastante caro ter um carro aqui. Isso é lamentável. O elevado imposto afeta muitas pessoas. Sim, torna a propriedade automóvel menos acessível para muitos. Posso imaginar que seja um fardo para as finanças das pessoas. Pode ser, especialmente para quem tem rendimentos mais baixos. Existem razões apontadas para o elevado imposto automóvel. É frequentemente justificado como uma forma de reduzir o congestionamento do tráfego e a poluição. Eu vejo. Usam-na como dissuasão para limitar o uso do carro. Sim, destina-se a promover modos de transporte alternativos. Existem incentivos para incentivar opções de transporte mais ecológicas. Algumas cidades oferecem incentivos para a utilização de transportes públicos ou de bicicleta. É um passo positivo para reduzir a poluição. É assim e também ajuda a aliviar o congestionamento do tráfego. Acho que é uma troca entre a conveniência e a sustentabilidade. Sim, encontrar um equilíbrio é fundamental para um melhor sistema de transportes. Acha que o elevado imposto automóvel tem sido eficaz? É difícil dizer. Depende de vários fatores. Seria interessante ver o impacto na utilização do carro. Definitivamente. A pesquisa dos efeitos pode fornecer insights valiosos. Espero que as receitas fiscais estejam a ser utilizadas para melhorar as infraestruturas.
Seria o ideal ver benefícios tangíveis do imposto. Vamos manter-nos informados e ver se há alguma alteração proposta. Acordado. É importante estar atento a quaisquer desenvolvimentos. Obrigado por discutir este tema, Ana. É perspicaz. São bem-vindos, John. É sempre bom trocar perspectivas. Este é um sistema de transportes que é sustentável e acessível. A saúde é isso, John. Vamos continuar a explorar formas de o melhorar. Aula 9. Sabe onde está uma livraria? Ana, sabe onde está uma livraria? Sim, há uma só ao fundo da rua. Obrigado, Ana. Tenho estado a querer comprar um livro novo. São bem-vindos, John. Aproveite as suas compras de livros. Vai fazer. Tem alguma recomendação de livros? Em que gênero você está interessado? Gosto de livros de mistério e ficção científica. Nesse caso, recomendo verificar The Girl with the Dragon Tattoo de Stieg Larsson e Dune de Frank Herbert. Estes são intrigantes. Vou procurá-los. Obrigado, Ana. São bem-vindos, John. Leitura feliz. A mesma contigo, Ana. Tenha um dia maravilhoso. Vocês também, John. Cuide e aproveite a sua visita à livraria. Lição 10. Prefere um animal grande ou um animal pequeno? Ana, prefere um animal grande ou um pequeno animal de estimação? E porquê? Prefiro um animal de estimação pequeno porque são mais fáceis de gerir. Isso faz sentido. Os animais de estimação pequenos requerem menos espaço. Sim, podem ser confortáveis em apartamentos ou casas mais pequenas. Quais são alguns exemplos de pequenos animais de estimação de que gosta? Gosto de gatos e cães pequenos como chihuahuas ou pomeranianos. Cães e gatos pequenos podem ser grandes companheiros. Também são mais fáceis de manusear e cuidar. E quanto a si, John? Prefere animais grandes ou pequenos? Eu prefiro animais grandes como o Labrador Retrievers ou Golden Retrievers. Cães grandes podem ser muito simpáticos e ótimos para atividades ao ar livre. Sim, podem ser excelentes companheiros de aventuras. No entanto, os grandes animais de estimação requerem mais espaço e exercício. Isso é verdade e eles também podem precisar de mais tosquias. É interessante como as nossas preferências diferem quando se trata de animais de estimação. Sim, depende dos nossos estilos de vida e preferências pessoais. Em última análise, o mais importante é dar amor e cuidado aos nossos animais de estimação, independentemente da sua dimensão. Absolutamente, John. Os animais de estimação trazem alegria e companheirismo às nossas vidas. Obrigado por partilhar os vossos pensamentos, Ana. São bem-vindos, John. É sempre bom discutir animais de estimação. Efetivamente. Tenha um dia maravilhoso, Ana. Vocês também, John. Cuide e aproveite o seu tempo com o seu animal de estimação, seja qual for o tamanho que for. Lição 11. Como estás a encontrar a vida universitária até agora? Ana, como você está encontrando vida universitária até agora? Tem sido uma experiência bastante grande, John. E quanto a si? Também estou a gostar.
Há muito para explorar e aprender. Absolutamente. O ambiente acadêmico é estimulante e desafiante. Concordo. Os professores são conhecedores e apaixonados pelos seus temas. É inspirador estar rodeado de estudantes motivados e motivados. Fiquei também impressionado com a variedade de atividades extracurriculares disponíveis. Sim, ingressar em clubes e organizações permitiu-me prosseguir os meus interesses. É uma ótima maneira de conhecer novas pessoas e fazer amigos para toda a vida. Definitivamente. O aspecto social da vida universitária é emocionante e dinâmico. Já enfrentou desafios de adaptação à vida universitária? A gestão do tempo tem sido um pouco desafiadora, mas estou a aprender a dar prioridade. Posso relacionar-me. Equilibrar os trabalhos, as atribuições e a vida pessoal requer planeamento. É verdade. Mas é também uma época de crescimento pessoal e de autodescoberta. Absolutamente. A universidade fornece-nos uma plataforma para explorarmos as nossas paixões e interesses. E prepara-nos para as nossas carreiras futuras e aspirações profissionais. As instalações e os recursos do campus também são impressionantes. A biblioteca, os laboratórios e os espaços de estudo são cruciais para o nosso sucesso acadêmico. Agradeço os serviços de apoio oferecidos, como tutoria e aconselhamento de carreira. Fornecem-nos orientações valiosas e ajudam-nos a navegar na vida universitária. Não nos esqueçamos dos eventos sociais e das tradições do campus. Eles adicionam um sentimento de diversão e espírito comunitário à nossa experiência universitária. No geral, a vida universitária é um capítulo único e memorável nas nossas vidas. Absolutamente, John. Vamos abraçar todas as oportunidades e aproveitá-la ao máximo. Não podia estar mais de acordo, Ana. Eis um percurso universitário gratificante e gratificante. Aula 12. Já ponderou conseguir um crédito hipotecário de imóvel? Ana, já ponderou conseguir um crédito à habitação? Sim, John. Estou a pensar em comprar casa e explorar opções hipotecárias. É uma grande decisão. Já pesquisou diferentes tipos de crédito à habitação? Eu tenho. Há hipotecas de taxa fixa e de taxa ajustável a considerar. Qual é a diferença entre os dois? Uma hipoteca com taxa fixa tem uma taxa de juro consistente ao longo do prazo do empréstimo, enquanto uma hipoteca com taxa ajustável tem uma taxa variável que pode mudar ao longo do tempo. Interessante. Já pensou no pagamento da entrada? Sim, estou a poupar para um sinal, que é uma percentagem do preço de compra da casa. É importante ter uma poupança suficiente para um sinal para garantir uma hipoteca. Absolutamente. Os mutuantes muitas vezes exigem um pagamento de entrada para se qualificar para um crédito hipotecário. Verificou a sua pontuação de crédito? Afeta a elegibilidade hipotecária. Sim, tenho monitorizado a minha pontuação de crédito e trabalhei para melhorá-la. É um bom passo. Uma pontuação de crédito mais alta pode levar a melhores condições de empréstimo. Também estou a considerar o prazo do empréstimo. Pode afetar as mensalidades. Os prazos de empréstimo mais curtos geralmente têm pagamentos mensais mais altos, mas custos gerais de juros mais baixos. Os prazos de empréstimo mais longos podem ter pagamentos mensais mais baixos, mas custos de juros mais elevados ao longo do tempo.
Já começou a comparar taxas de juros de diferentes credores? Sim, tenho pesquisado e recebendo citações de vários financiadores para encontrar taxas competitivas. É importante fazer compras e comparar ofertas para obter o melhor negócio. Definitivamente. Quero encontrar um crédito habitação com condições e taxas favoráveis. Já ponderou obter pré-aprovação para um crédito à habitação? Sim, a pré-aprovação pode dar-me uma melhor ideia do meu orçamento e tornar o processo de compra de casa mais suave. É uma jogada sensata. A pré-aprovação mostra aos vendedores que você é um comprador sério. Também vou ter em conta outros custos, como impostos sobre imóveis e seguros. Bom ponto. Essas despesas devem ser consideradas na acessibilidade global da propriedade. É um processo abrangente, mas estou entusiasmado com a possibilidade de ter uma casa. Desejo-lhe as maiores felicidades, Ana. Comprar casa é um marco significativo. Obrigado, John. Vou certificar-me de avaliar cuidadosamente as minhas opções e tomar uma decisão informada. Aula 13. Acha que a orientação parental é importante para as crianças? Ana, acha que a orientação parental é importante para as crianças? Absolutamente, John. Os pais desempenham um papel crucial na orientação dos filhos. Quais são algumas áreas em que é necessária orientação parental? Os pais fornecem orientação em áreas como educação, valores e competências de vida. Como podem os pais orientar os filhos na educação? Podem incentivar o estudo, fornecer recursos e apoiar os seus objetivos acadêmicos. E quanto aos valores do ensino? Os pais podem incutir valores como honestidade, bondade e respeito através das suas ações e conversas. Os pais também podem orientar os filhos no desenvolvimento de competências essenciais para a vida. Tal como Competências como comunicação, resolução de problemas e tomada de decisão. é importante que os pais sejam modelos positivos. Absolutamente. As crianças aprendem muitas vezes observando o comportamento dos pais. E quanto ao estabelecimento de limites e disciplina? O estabelecimento de limites adequados e uma disciplina consistente ajuda as crianças a compreender limites e consequências. Como é que os pais podem guiar as crianças na realização de boas escolhas? Podem ajudar as crianças a compreender os potenciais resultados das suas escolhas e fornecer orientações para a tomada de decisões sensatas. E se os pais discordarem em certos aspectos da orientação? É importante que os pais tenham discussões abertas e respeitosas para encontrar um terreno comum. Que papel desempenha a comunicação na orientação parental? Aula 14. Já pensou em viajar para o Polo Norte? Ana, já pensou em viajar para o Polo Norte? Sim, John. É uma ideia fascinante explorar um destino tão único. O que o atrai ao Polo Norte? A beleza imaculada da região do Ártico e a oportunidade de testemunhar o ambiente polar. Deve ser uma experiência incrível ver de perto o gelo polar e a vida selvagem. Absolutamente. A vida selvagem no Ártico, tal como os ursos polares e as focas, é uma visão a observar. Quão desafiante acha que seria chegar ao Polo Norte?
É uma localização remota e extrema, pelo que necessitaria, sem dúvida, de um planeamento e preparação cuidadosos. Que modo de transporte escolheria para a viagem? Muito provavelmente, um navio quebra-gelo ou uma expedição guiada seria a opção mais segura e prática. Seria incrível navegar pelas águas geladas e testemunhar as paisagens árticas. Definitivamente. Os vastos icebergs e paisagens congeladas seriam o sonho de um fotógrafo. Pergunto-me o que seria experimentar a contínua luz do dia ou escuridão no Ártico. Seria uma sensação única testemunhar o dia polar ou o fenómeno noturno polar. Existem atividades ou aventuras específicas que gostaria de experimentar enquanto estiver no Polo Norte? O trenó de cães, a pesca no gelo e talvez até acampar no gelo seriam experiências emocionantes. Parece uma aventura de uma vida inteira. Mas temos também de ter em conta o impacto ambiental. Absolutamente. Práticas de viagem sustentáveis e o respeito pelo frágil ecossistema do Ártico devem ser uma prioridade. Existem algumas precauções ou considerações de segurança que devemos ter em mente. Sim, estar bem equipado com roupa adequada, ferramentas de navegação e seguir a orientação de guias experientes é crucial. É importante priorizar a segurança num ambiente tão extremo. Definitivamente. As condições climatéricas e os potenciais riscos exigem precaução e preparação. Apesar dos desafios, viajar para o Polo Norte proporcionaria memórias inesquecíveis. Seria uma viagem única na vida que deixaria uma impressão duradoura. Vamos manter o Polo Norte na nossa lista de baldes de viagem, Ana. É uma aventura que vale a pena perseguir. Absolutamente, John. Explorar o Ártico e experimentar as suas maravilhas seria um sonho tornado realidade. Lição 15. Já viveu um terremoto? Ana, já viveu um terremoto? Sim, John. Já vivi alguns sismos no passado. Deve ter sido assustador. Como era? É uma experiência assustadora e inquietante quando o chão começa a tremer. Como podemos manter-nos seguros durante um terremoto? É importante drutar, tapar e segurar. Peça debaixo de um móvel resistente e proteja a cabeça e o pescoço. O que devemos fazer depois do tremor parar? Após a agitação parar, devemos verificar se existem lesões e potenciais perigos no nosso ambiente. Há alguma medida que possamos tomar para nos prepararmos para um sismo? Sim, devemos ter um kit de emergência com produtos essenciais como comida, água e lanterna. E quanto à segurança de móveis e objetos pesados nas nossas casas? Assegurá-los para evitar que caiam durante um sismo é uma boa ideia. Existem sinais de alerta antes de ocorrer um sismo? Nem sempre, mas às vezes os animais podem comportar-se invulgarmente ou pode haver pequenos tremores, conhecidos como pregos. Como é que os cientistas medem o tamanho de um sismo? Os cientistas utilizam a escala de Richter ou a escala de magnitude do momento para medir a magnitude de um sismo. Os sismos podem causar outros riscos. Sim, os sismos podem desencadear tsunamis, deslizamentos de terras e até efeitos secundários, como incêndios. É importante estar preparado e informado sobre a segurança sísmica. Absolutamente.
Saber o que fazer pode salvar vidas e minimizar os danos. O que podemos fazer para apoiar as comunidades afetadas por sismos? Doar a organizações conceituadas ou voluntariado pode ajudar a prestar assistência e alívio a quem precisa. É importante unirmos-nos e apoiarmos-nos uns aos outros em tempos difíceis. Definitivamente. A unidade e a resiliência são fundamentais na recuperação dos impactos dos sismos. Vamos manter-nos informados e espalhar a consciência sobre a segurança sísmica, Ana. Absolutamente, John. A preparação e o conhecimento podem fazer uma grande diferença em áreas propensas a sismos. Lição 16. O mosquito não é irritante. Ana, o mosquito não é irritante. Sim, pode ser bastante incômodo. Sou sempre mordido por mosquitos durante o verão. Eu também, as suas picadas copeçam muito. Já encontrou formas eficazes de repelir os mosquitos? O uso de spray repelente de mosquitos ajuda um pouco. Também uso mosquiteiros quando dorme. É uma boa ideia para os manter afastados à noite. Gostava que houvesse uma maneira de nos livrarmos completamente dos mosquitos. Seria bom, mas são uma parte natural do ecossistema. Acho que temos de encontrar formas de coexistir com eles. Definitivamente, vamos concentrar-nos em minimizar o seu impacto. Vou certificar-me de manter o que me rodeia limpo e remover a água estagnada. Isso é importante porque os mosquitos procriam em água parada. Deveríamos também usar mangas compridas e calças para nos protegermos. Bom ponto, encobrir pode ajudar a reduzir a picada de mosquitos. Apesar do seu aborrecimento, os mosquitos lembram-nos para apreciar a diversidade de insetos. É verdade, têm o seu papel no ecossistema. Vamos manter-nos proativos na proteção dos mosquitos. Concordou e vamos aproveitar o ar livre enquanto tomamos as precauções necessárias. Obrigado por discutir isto, Ana. É bom partilhar estratégias. São bem-vindos, John. Juntos, podemos minimizar o aborrecimento dos mosquitos. Absolutamente. Tenha um grande dia, Ana. Vocês também, John. Cuidado e fique livre de mosquitos. Lição 17. Acho que o livro está na minha secretária. Ana, acho que o livro está na minha secretária. Tenha certeza. Já verificaram? Ainda não verifiquei, mas lembro-me de o deixar lá. Vamos ver se está mesmo na nossa secretária. Boa ideia, vamos juntos e descobrir. Olha, aqui está. O livro está, de facto, na sua secretária. Oh, ótimo. Ainda bem que o encontrei. Obrigado, Ana. São bem-vindos, John. Fico feliz por o termos localizado. Agradeço a vossa ajuda. Agora posso continuar a ler. Aproveite a sua leitura, John. Diga-me se precisa de mais alguma coisa. Vou. Mais uma vez, obrigado, Ana. És um grande amigo. Não há problema, John. Estou sempre aqui para te ajudar. Tenho a sorte de te ter como amigo. Tenha um dia fantástico.
Vocês também, John. Cuide e aproveite o seu livro. Aula 18. Só preciso de dormir. Ana, só preciso de dormir. Eu percebo, John. Deve estar cansado. Sim, tive um dia longo e podia usar algum descanso. Dê uma cesta se puder. Pode ajudar-te a rejuvenescer. Parece uma boa ideia. Vou encontrar um lugar confortável. Certifique-se de definir um alarme se tiver alguma obrigação posteriormente. Não quero dormir demais. Obrigado, Ana. Não há problema, John. Todos precisam de descanso para recarregar. Agradeço a sua compreensão. Tenha um grande dia, Ana. Vocês também, John. Aproveite a cesta e cuide de si mesmo. Obrigado, Ana. Vemo-nos mais tarde. Adeus, John. Cuide e dorme bem. Lição 19. O seu casaco parece incrível. Ana, o seu casaco parece incrível. Obrigado, John. Eu também gosto muito. A cor e o estilo se adequam perfeitamente a si. Fico contente por acharem que sim. É um dos meus casacos favoritos. Onde é que o apanhou? Eu talvez queira obter uma também. Comprei-o a uma boutique na Baixa da cidade. Vou ter de verificar. É uma ótima escolha de moda. Obrigado, John. Agradeço o elogio. Vocês têm um grande sentido de estilo, Ana. Isso significa muito que vem de vocês, John. Muito obrigado. Vocês são bem-vindos, Ana. Continua a agitar aquele casaco. Definitivamente vou. Mais uma vez, obrigado, John. A qualquer hora, Ana. Tenha um dia fantástico. Vocês também, John. Cuide e fique na moda. Vai fazer. Vemo-nos por aí, Ana. Adeus, John. Tenha um dia maravilhoso. Aula 20. Temos um começo muito cedo amanhã. Ana, amanhã temos um começo muito cedo. Oh, a sério? Que tempo precisamos de passar? Precisamos de acordar às 5 da manhã para apanhar o nosso voo. É muito cedo. Deveríamos ir para a cama ao princípio desta noite. Concordo. Precisamos de descansar o suficiente para a viagem. Vamos certificar-nos de definir vários alarmes para acordar na hora. Boa ideia. Não quero dormir demais e perder o voo. Também devíamos embalar as nossas malas esta noite para poupar tempo pela manhã. Definitivamente. Vamos pôr tudo pronto esta noite. Farei uma checklist para garantir que não esquecemos nada. Isso é inteligente. Vai ajudar-nos a manter-nos organizados. Amanhã será um dia longo, mas valerá a pena. Estou ansioso pela nossa viagem. Vai ser uma aventura emocionante. Concordo. Vamos ter uma boa noite de sono e estar pronto para amanhã. Parece um plano. Tenha uma noite repousante, Ana. Vocês também, John.
Durma bem e vê-te de manhã. Vemo-nos amanhã, Ana. Viagens seguras.